Olá pessoal, de volta aqui com o Caderno do Debate. Nesse terceiro bloco a gente sempre fala de cultura, comportamento e a gente vai traçar um tema que é muito delicado, Célio. Tema que faz parte da vida da gente e a gente aqui não tem a intenção de discutir ele do ponto de vista intelectual, mas do ponto de vista prático, de como ele se aplica à nossa vida, que é o cancelamento, né? O cancelamento que ele se dá em todas as esferas, política, cultural, nas relações familiares, e ela cada vez mais presente se torna um problema muito grave, porque ela causa outros problemas, né? de depressão, em último grau até de suicídio. Como é que você vê essa questão de que o cancelamento chegou na nossa vida prática, né? Você testemunha disso? Em que aspectos da vida você acha que o cancelamento já está presente? A gente, né, quer dizer, você mais ou menos, não tanto quanto eu, talvez não muito dentro de rede social, né? Ali não frequento, falando aqui como um cidadão offline, né? Observador, né? O noticiário. Esse é uma das coisas, de algum modo tem a ver com a discussão que a gente estava falando sobre passaporte de vacina, porque também você pode ser cancelado se contra ou se a favor, né, das coisas. Isso também foi arrastado para o campo da política e virou vai entrar aí o ano eleitoral, na guerra política, como tudo chega para você pelos meios virtuais, pelas redes sociais, ou pelos aplicativos, né? Não precisa nem estar na clássica rede social, o sistema de comunicação de um modo geral. E o cancelamento, o que é no fim das contas? É você conseguir, quer dizer, é um rótulo, um carimbo na testa de alguém que transforma aquela pessoa numa persona não grata. Uma pária, né? Ou aí tem as gradações, né? Tem as gradações. Pode ser uma coisa só, uma controvérsia, uma polêmica, uma coisa temporária, tal, mas pode ser algo mais que impede, inclusive, a pessoa de sair de casa, seja por ameaça, seja por constrangimento, por vergonha, dependendo daquilo que do qual você está sendo acusado, aspas, aí, né? Virou, na verdade, também uma questão de saúde, porque há relatos, né, em consultórios de psicanálise, de psicologia, de atendimentos de pessoas em depressão, né, em crises graves, por conta desse ter sido alvo, né, de se meter num debate que acaba com esse veredito, é o que se chama de você é julgado no tribunal, né? No tribunal virtual. Antes era o tribunal do Facebook, depois era o tribunal geral. Agora é o Supremo Tribunal das redes sociais. Tem livros sobre isso, tem romances também. Não é o caso a gente, nesse último bloco, falamos logo de dica cultural. Me lembrei de um livro aqui do escritor Michel Laube, que é O Tribunal da Quinta-feira. Um romance, tem uns 3, 4 anos, na Companhia das Letras. Fica sendo uma dica inicial. Não vai ser disso que eu vou falar só, né? Mas esse livro trata disso. É alguém que cai por causa do vazamento de uma informação. Essas coisas se comunicam, né? Por causa do vazamento de uma informação sua, pessoal, você cai numa rede maior e aquilo tirado de contexto se vira contra você passa a ser inimigo número 1 ou pária e recebe esse diagnóstico, esse veredito do cancelamento. A turma pós-modernista, né, Pierre Levy para cá, já começa a discutir essa questão da influência das redes. Aí o pessoal tem um dogma de que é mais fácil cancelar do que debater, né? Você chega com a sua turma, a horda, e você parte para cima da pessoa em relação a tudo que é contraditório. Às vezes o cancelamento, como você disse, ele se dá por nuances, por camadas. Às vezes ele se dá realmente por um deslize, por um ato de ignorância, ou por um ato de... Mas às vezes ele se dá por uma opinião que não reflete aquilo que a bolha onde você está inserido ajuda. Então, falta isso. Às vezes é a interdição do debate mesmo, claro, né?
Isso acontece até nos campos progressistas, quer dizer, sobretudo agora nos campos progressistas, né? Não vamos... Esse é um dos temas que a gente gastaria os 3 blocos, né, cara? Tem assuntos de agora, no momento que a gente está debatendo, você pode pensar num cineasta como Woody Allen. Isso. Que está com um filme em cartaz aqui em Maceió, estava até um dia desse. Acabo de ler a entrevista dele nas páginas amarelas da Veja, falando sobre isso. O cara foi cancelado por causa de uma acusação de 30 anos atrás, aproximadamente, né? Então, isso é um caso que são celebridades, mega celebridades. O ator Zé Maia, depois de um episódio também de acusação de assédio, né, de assédio sexual, de abuso, sumiu. E você tem também, mas essa coisa do cancelamento atinge nesse nível de celebridades, mas ele tem afetado as relações familiares, né? As relações familiares, pessoas anônimas, simples, né, normais, familiares e a amizade. Porque o cancelamento, acho que a coisa-chave dele aí, você aqui repetitivo, nesse raciocínio em relação a outros assuntos que a gente já debateu aqui, e também porque a ideia nada original, é que esse também é alguma coisa que já nos parece que já sempre existiu e que ganha uma nova dimensão na contemporaneidade por causa da revolução digital que começa com a internet lá nos anos 90. E a coisa mais complicada nisso, que é antiga, que não é uma invenção, mas que ele trabalha em cima disso, é a perversidade do autoritarismo, né? Na raiz do cancelamento está uma postura autoritária de que você, ou aquele que está sendo cancelado, tem que se enquadrar num pensamento de um grupo, porque você é cancelado de um grupo, né? Isso, exatamente. De um grupo, de uma turma, de um segmento, do cinema ao grupo dos seus amigos, do que for. Então, é engraçado que a gente vive tempos, né, com a revolução digital, a revolução da internet, a revolução das redes sociais, a revolução virtual, que potencializa e fortalece coisas bem reacionárias, como é o caso. O cancelamento geralmente tem uma coisa de autoritarismo, que é reproduzir isso, de tentar enquadrar. Se você não enquadra, você vai ser cancelado. Até a questão da terminologia, né? O Mujica disse que se todos são fascistas, quem é fascista de verdade, né? É verdade. E aí você chama as pessoas que às vezes pensam diferente de fascistas, de comunistas, de nazistas, de negacionistas, quando o negacionismo é outra coisa, o fascismo é outra coisa, o comunismo e o nazismo são outras coisas, e aí cria uma arma de cancelamento, né? O pessoal chama de arma de cancelamento. Então, vou interditar qualquer tipo de debate e vou chamar a figura daquilo que é o extremo oposto do... Você é um fascista, ou você é um comunista. Eu acabo com o debate, cancelo a pessoa, carimbo, né? Tem vários exemplos, né? A questão do William Vac, que fez aquela piada e até hoje é marcado por aquele momento, talvez seja uma camada de... Isso. Mas às vezes você tem o Fagner. Ele é um semi-cancelado, né? O William Vac sobreviveu, é quase inacreditável que ele tenha sobrevivido, aspas, mas eu vou dizer que ele sobreviveu porque ele continuou na grande imprensa, né? Mas sempre tem os comentários lá sobre qualquer sempre vai coisa. Acompanhá-lo. Pois é, ele tem uma marca aí realmente que deve incomodá-lo, ele finge que não, mas certamente é porque o comentário dele foi asqueroso realmente, porque o vídeo é asqueroso, ele, por mais que ele tente, e ele tenta, né, se explicar, fazer, enfim, foi para a linha que era uma piada, que era uma brincadeira, mas é muito esquisito aquilo, esquisitíssimo, asqueroso, um negócio realmente complicado. Um nome tão forte, sei lá, as amizades, o círculo, sobreviveu, está lá no Estadão e na CNN, né? Mas a Globo dispensou sumariamente. Exatamente. Né? A Globo dispensou sumariamente, ele foi capa da Veja na época, não gostou, ficou tal, esperneou, foi para o YouTube, né? Parecia que ia ficar lá na Sibéria, mas não. Foi resgatado pelo Estadão e pela CNN e está lá até hoje. Enfim... essa coisa é tão séria, tão grave, que você cancela
Você pode cancelar a gente no presente, no futuro e no passado, né? Monteiro Lobato. Olha, Monteiro Lobato. Eu estava lendo agora, vou citar a Veja de novo, muita gente odeia a revista. A própria Veja. A própria Veja, está cancelada. Na Veja tem uma matéria sobre música canceladas, né? O Elvis Costello é o nome mais recente, que não toca mais a música dos anos 70, né? Porque usa termos que insinuam a tolerância com o racismo. E aí ele baniu dos shows e baniu, não grava mais, né? E aí tem outros exemplos, né? No Brasil tem vários e tal, mas esse seria quase outro debate curioso, mas isso aí. Esse tema ele vai ensejar vários outros temas, a gente até na discussão sobre ele, a gente já deixou uns 3 preparados para as próximas semanas, senão a gente entra numa espiral e acaba saindo do tema, né? Isso. Agora, a gente vai entrar naquele momento que a gente dá aquelas nossas dicas culturais, cada um tem a sua dica cultural, e a minha vai uma dica de casa, né? Porque eu vou falar do livro que o jornalista Ricardo Mota, nosso blogueiro, nosso colunista aqui, um livro de crônicas que ele lançou, que chama Da Buarque de Macedo ao Dia Seguinte. São crônicas, são experiências pessoais. Eu esperei eu ler o livro para poder comentar, né? E ele está aqui lá no Cada Minuto, você entra, tem um linkzinho lá e você pede. Ele não está fazendo a venda em lojas, ele quer fazer uma coisa pessoal, então a filha dele criou lá um Instagram e um número de Zap que tem lá no Cada Minuto, você vai lá, clica e ele faz essa entrega pessoalmente. É uma forma que ele tem de distribuir esse livro para as pessoas. Então, Da Buarque de Macedo ao Dia Seguinte, Ricardo Mota é a minha dica. E a sua, Célio? A minha dica é um livro também, é um romance, não é recente, como eu falei aqui, a gente não necessariamente fala de lançamentos, né? Eu vou falar de literatura nesse caso. É um livro de um dos meus escritores que eu mais admiro na literatura brasileira, o gaúcho Moacir Scliar. Ele morreu em 2011, aos 73 anos, deixou uma vasta obra. Eu vou indicar um livro que tem a ver, o gancho, a curiosidade, é que tem a ver com os nossos tempos, que se chama Sonhos Tropicais. É um romance baseado em fatos reais, isso aqui, né? Um romance histórico. Sonhos Tropicais conta a história de um pesquisador que vem ao Brasil para conhecer o legado, para estudar a vida do Oswaldo Cruz. Então, isso se passa nos anos 20 e 30 no Rio de Janeiro, no auge da revolta da vacina, e que Oswaldo Cruz teve que enfrentar a loucura, a insanidade de uma sociedade atrasada, no meio da politicagem. Combateu a febre amarela, a peste bubônica e a varíola, e ficou conhecido, quer dizer, tem o nome associado a essa coisa da revolta da vacina, porque as pessoas queriam matá-lo, foram para a rua e não queriam fazer. Ainda bem que o Brasil ultrapassou, pelo menos nesse aspecto, a gente avançou alguma coisa e hoje, de maneira massacrante, a população brasileira é pela vacina. Então, Sonhos Tropicais, além do mais, o Scliar é um gênio, é um texto extraordinário, um cara incrível da literatura brasileira. Moacir Scliar, Sonhos Tropicais. Esse livro é de 93 e ganhou o prêmio Jabuti de melhor romance daquele ano. Perfeito, Célio. Então é isso, gente. A gente fica por aqui no Cada Minuto Debate. Na próxima semana a gente volta com outros temas. Obrigado.